Boa tarde a todos. Sou Sirlene Araújo, do Diário de Curitiba, jornalista da editoria e repórter, né, da editoria de Saúde e Bem-Estar. Né? Então, estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o nosso tema, que é importantíssimo, né, para esse momento que estamos vivendo, esse momento pandêmico. Né? Que o tema de hoje é saúde financeira e emocional em tempos de pandemia. Como é possível? Então, estamos aqui hoje com a Tere, que é ali do Tere Moura, ela é do espaço Revita Centre, espaço terapêutico, e ela vai estar falando um pouquinho na questão do bem-estar, da saúde emocional. Ela é psicóloga, atua como gestora no Revita Centre, como eu já falei, né, na parte ali de adultos, casais, situações de dependências de espaço também. Então, temos uma pessoa da área de saúde, especialista em saúde, e para falar um pouco sobre a questão financeira, nós temos o Rômulo Daniel. O Rômulo, ele é educador financeiro, né, empreendedor, pai também, especialista em orientar finanças pessoais, orientação, mentoria financeira online, palestras para trabalhadoras, trabalhadores, empreendedores, estudantes, rodas de conversas, associado da ABFIM, que é a Associação Brasileira de Educadores Financeiros, graduado em administração pela Universidade Positivo e pós-graduação em gestão estratégica na UTF-PR, em inovação empreendedora também, na UnoEst. Bacana, vamos nos apresentando então. Boa tarde, quero ouvir um pouquinho do Rômulo. Tudo bem, Rômulo? Como você está? Oi, Sirlene, tudo bem? Um prazer estar aqui com você também. E estou feliz por estar com você, com Tere Moura, que também é uma pessoa querida, né? Pessoas que eu já conheço há um bom tempo, e que é uma alegria também estar nesse Dia do Trabalho, podendo celebrar com pessoas que estão nos acompanhando, agradecer já de coração a presença das pessoas e que possam ficar conosco até o final, que deve passar rápido aí. Alguma pergunta especial? Sempre passa. Logo teremos as perguntas. Vamos nos apresentando. Tere também deu uma boa tarde agora oficial, né? Conosco aqui, nós três, nesse bate-papo, numa tarde aí de Dia do Trabalhador, como bem lembrado pelo Rômulo. Sim, Dia do Trabalhador, dia especial para todos nós, que de alguma maneira estamos trabalhando e ao trabalhar a gente contribui, antes de tudo, com a gente mesmo, com a nossa saúde, e também com essa sociedade que no momento que estamos vivendo precisa bastante da nossa ação, da nossa contribuição. E para isso, como é importante a gente estar bem. Então, é nesse sentido que eu pretendo conversar um pouco com vocês aqui hoje. Estar bem para fazer o bem, seja no trabalho, seja na família, seja no momento que a gente está. E, assim como o Rômulo, né, ele comentou do lado pessoal, também quero comentar que hoje, por exemplo, um dos meus papéis principais que eu amo é ser avó. Então, é o que me motiva, é o que me faz muito bem e é um presente de Deus, é um presente da vida. Então, é essa mesma alegria que eu desejo para todos nós. Espero contribuir um pouquinho com vocês nesse sentido. Bacana. Então, nós vamos dividir esse programa hoje em algumas etapas, essa live. Nós vamos trazer um pouco de dados, informações. Acredito que o Rômulo tem algumas anotações aí sobre números, como que está a situação financeira do brasileiro hoje. Eu, como jornalista, também separei algumas notícias, vou falando essas manchetes, vou comentando aqui, daí, em seguida, eu abro para vocês darem as opiniões, né, as opiniões especialistas nas áreas específicas de vocês, o Rômulo na parte financeira e a Tere na parte daí emocional, na parte da saúde mesmo, mental e emocional, e vamos trocando essas ideias durante a live, tá? Depois de nós trazermos esses dados, eu gostaria já de antemão agradecer quem está chegando na live, agradecer a presença de todos e pedir para vocês que têm dúvidas, vão mandando os comentários de vocês, porque é importante lembrar que nós teremos sorteios no final dessa live, então quem permanecer do início ao fim, participar com comentário, tá? Então é muito importante que vocês comentem, seja para mandar um oi, um aceninho, né?
dá uma risadinha também, não tem problema, né? Então vamos descontrair, é um momento assim para a gente tratar isso com leveza, né? Apesar de a gente saber que é um assunto muito sério, mas vamos tentar tratar de uma forma leve, né? Para informar mesmo vocês de casa dessa situação atual, como que está, e como buscar também, no final a gente quer tentar trazer não solução para o problema total, mas talvez um início, uma dica de onde buscar, então, esse apoio emocional, né, buscar essa ajuda profissional para, né, tentar resolver, e também na questão financeira, onde então eu vou buscar esse suporte para eu me organizar, para eu não me perder nas contas. Então, no final, a gente tenta aí trazer uma solução para vocês. E aí, quem comentou, quem participou, quem enviou perguntas, nós temos aqui assistindo a live e nos apoiando a Úrsula, a Sussu, mais conhecida como Sussu, da Cacto Comunicação, que ela vai nos ajudar separando esses comentários, separando quem são essas pessoas, para no final nós fazermos o sorteio, que são... Pode confirmar para mim, Tere, o que o Revita Centro vai proporcionar aí para as pessoas que estão na live? O que ele faz de melhor? Atendimentos terapêuticos, tá? Então, hoje... Para quem está participando aqui, pessoal, nós temos 2 atendimentos terapêuticos, tá? Um deles é uma massoterapia com a Elisângela, que é uma excelente pessoa, e também uma sessão de acupuntura com a Fernanda, que também é uma profissional aqui. Recomendo. Aliás, fiz acupuntura com ela ontem. Foi muito bom. E também fica aqui uma sessão para ser sorteada para vocês. Bacana, bacana. Então acompanhe, né? Pena que eu também não posso concorrer, porque realmente, gente, é muito bacana aí a gente poder ir lá, ter uma sessão de terapia, então uma massoterapia, é muito bom nesse momento que estamos vivendo. Então o pessoal já está comentando ali, ó, tivemos já a Andressa Justina dando um comentário, então é isso aí, pessoal, é importante que vocês comentem para que a gente possa organizar esses sorteios no final. E você, Rômulo, o que você traz para nós, para o finalzinho dessa live, a gente poder presentear, então, quem esteve participando conosco? Antes disso, eu quero dizer que eu conheço o espaço do Revita Centro, espaço terapêutico aqui em Curitiba. É uma delícia de lugar, um lugar de paz, de harmonia, e são profissionais muito capacitados. Eu quero dizer que, em nome da RD Educador Financeiro, eu disponibilizo para o sorteio 2 reuniões. São reuniões de até 45 minutos, onde nós vamos tratar, conversar com as pessoas e poder orientar, fazer, eu não digo uma mentoria, porque uma mentoria precisa de mais encontros, mas numa reunião de 45 minutos, procurar fazer uma orientação financeira. Então, são 2 orientações financeiras online. Então, qualquer lugar do Brasil, a pessoa pode se beneficiar desse sorteio. E a Sirlene não tem nada para presentear? Não, eu já trouxe 2 pessoas maravilhosas, já é o meu presente do diário para vocês, essa orientação que vocês vão ter aí. Então, é o que eu trago. E assim, gente, antes mesmo de abrirmos aqui para os assuntos, sigam lá tanto o Rômulo, né, o RD Educador Financeiro, que é a página oficial dele, sobre as mentorias, sobre os cursos online, sobre todo o atendimento e o serviço que ele presta, e também o Revita Centro Espaço Terapêutico, e claro, obviamente, puxando um jabá para nós, o Diário de Curitiba, para vocês estarem sempre bem informados. Então, vamos abrir aqui para os dados e para as informações. Eu gostaria de começar abrindo aqui para uma notícia, até para atualizar os números, que essa notícia é deixa eu atualizar aqui para vocês, tá? Aqui, é da Tupi FM, mas também é a página de economia deles, falando um pouquinho sobre as pessoas endividadas. Então, o Brasil totaliza 1 milhão de pessoas endividadas em um mês. Então, só em um mês, essa notícia aqui, deixa eu ver de quando ela é. Ela é recente, aqui do dia 25/4, tá? Então, é 25 de abril. Em um mês já acumulou esse total de 1 milhão de pessoas endividadas. E o total no Brasil, que são dados de levantamento do Serasa, de fevereiro a março de 2021, o número de inadimplentes no Brasil aumentou 1 milhão, como já falei, e o total chegou ao total de 602 milhões endividados. Então, assim, é bem preocupante, porque nós sabemos, além de estarmos vivendo toda essa situação, se a pessoa não se organizar financeiramente, as coisas vão desandar e aí começam a afetar outras áreas, né, da sua saúde emocional,
da questão familiar, e isso pode ocasionar problemas, sim, de saúde, e é disso que a gente vai estar tratando aqui durante a live. Então, Rômulo, o que você me diz sobre esse dado de 602 milhões de pessoas endividadas? O que você acha que leva, além, claro, da pandemia, dos impactos econômicos que ela, por si só, já traz, mas, além disso, o que mais leva o brasileiro e as pessoas a estarem endividadas? Então, trazer esse dado foi muito importante, sabe, Sirlene? Porque quando a gente fala assim, ó, tem tantos milhões de pessoas endividadas, então eu sou só mais um? E cadê a autorresponsabilidade, né? Onde é que está o autocuidado? Então, como é que eu cuido de mim? Como é que eu cuido da minha família? Então, ter, por dados, inclusive, além desses que você trouxe, da Confederação Nacional de Comércio, são mais de 65 milhões de pessoas endividadas. Vamos trazer aqui uma informação. O que é estar endividado? Estar endividado é quando você faz um consumo hoje, mas você não faz o pagamento desse consumo hoje. Você vai fazer daqui a um tempo. Caso típico, consumo e pagamento com cartão de crédito. Você consome hoje e vai pagar quando a fatura de cartão de crédito vencer. Então, eu estou fazendo um consumo antecipado, vou deixar o pagamento para fazer depois. E tem o outro conceito que é inadimplente. O que é ser inadimplente? Inadimplente é quando eu não consigo pagar uma determinada conta. Eu consumi, por exemplo, energia elétrica o mês inteiro e quando a companhia de energia elétrica me manda a fatura para eu pagar a minha conta de energia elétrica, um determinado dia lá, eu atraso, não paguei, daqui a pouco passou um determinado período, geralmente são considerados 90 dias, a pessoa já vai para os cadastros de proteção do crédito, como Serasa, SPC. Então, ter mais de 65 milhões de pessoas hoje endividadas no Brasil é preocupante. E a cada mês, né, pelo dado que você trouxe também do Serasa, 1 milhão de pessoas soma esse número. Então, é bastante preocupante mesmo, considerando que nós somos pouco mais de 215 ou 212 milhões de habitantes. Então, o número de pessoas endividadas é muito grande. Então, ou seja, estou fazendo um consumo hoje para pagar depois. E daqui a pouco eu atraso. Dessas pessoas, praticamente 20 milhões de pessoas são inadimplentes. Ou seja, já não conseguiram pagar as suas contas e já estão, com certeza, daí passa para ter talvez aí a bola, gerando um estresse financeiro. Eu atendo pessoas que quando eu digo assim, por que você me procura? É porque eu não consigo mais dormir, porque eu não tenho paz. Então, essa falta de autocuidado num determinado momento com as finanças traz, em consequência, um desequilíbrio também, não só do dinheiro da família próprio, mas também do dinheiro da saúde das pessoas. Bacana. E eu gostaria de agradecer o pessoal que está entrando na live, a Camila Silva, a minha gerente na Bluesol, paralelo ao jornalismo, eu também atuo com microcrédito, sou agente de crédito, então também sou ligada na área financeira e em tudo isso que vocês estão trazendo aqui, as pessoas que recorrem ao empréstimo, não só para pagamento de dívidas, mas também para empreender. E aí eu quero agradecer, Camila, muito bem-vinda à nossa live, né? Fique conosco e comente, tá? Porque nós teremos sorteios no final dessa live, tá? Então, bacana, porque estaremos sorteando 2 atendimentos de terapias integrativas lá no Revita Sempre, espaço terapêutico, e também 2 orientações financeiras com o Rômulo, tá? Mas somente para quem fizer comentários, tá? Tem um comentário aqui que é importante eu ler antes de eu abrir ali para a Teri, que é da Ângela, aqui, segundo o IBGE tem 240 milhões. Você falou na notícia 600 milhões de devedores. Muito bem observado, tá? Essa notícia é da Tupi FM. Eu já vou estar averiguando se é isso mesmo, né? E se foi um erro dessa página, da Tupi, e aí a gente já vai corrigir. O Rômulo trouxe um dado, né, Rômulo? Qual dado que você trouxe? São 65 milhões de pessoas endividadas, como eu falei, por pesquisa da Confederação Nacional do Comércio. Mensalmente eles fazem essa pesquisa, esse dado é do início de abril, referente a março. Provavelmente já na próxima semana, Ângela, você pode encontrar nas notícias um dado atualizado considerando o mês de abril. Provavelmente já no início do mês de maio nós teremos esse dado. Então,
provavelmente mais de 65 milhões de pessoas, pelos dados da Confederação Nacional do Comércio. E imagino que os dados da Serasa seriam de 60 milhões e não de 600 milhões. Exatamente. Então, foi só um erro de número ali na matéria da Tupi-FM. Né? Então, nós erramos também, jornalista também, mas é por isso que a gente traz os especialistas, porque quem tem mais domínio sobre o assunto são eles. Né? Eu, Silene, não entendo de educação financeira, muito pouco, e a Tere também entende mais da parte de saúde, então é por isso que nós trazemos aqui os especialistas. Mas muito obrigado pela observação e já está concorrendo aí no final da live, tá? Aos brindes que nós trouxemos aqui, né? Os prêmios que são, na verdade, terapias, tratamentos ali, e também a questão da orientação financeira que o Rômulo vai estar disponibilizando aí também, horas atendimento para vocês, tá? Tere, e o que você me diz? As pessoas têm chegado até vocês aí no Revita Center? Tem chegado pessoas nesse perfil, pessoas endividadas, pessoas precisando conversar sobre isso e dizendo que isso está impactando no emocional delas? Como que tem sido aí para vocês do Revita Center? Sim, Silene, tem chegado e tem chegado num número que tem surpreendido a nós terapeutas. Então, o número de pessoas endividadas, o número de pessoas com dificuldades que vão além da situação financeira, tá? A situação financeira preocupa e preocupa bastante, e com certeza é algo que necessita de um cuidado constante. Agora, da mesma forma, para que a gente esteja bem, é necessário que esse cuidado também esteja com a família, esteja no nosso ambiente de trabalho, esteja principalmente com a gente mesmo. Então, o que a gente tem visto aqui no Revita Center? Muitas pessoas que chegam num grau de desespero, no sentido de ver todas essas áreas da vida desorganizadas e não sabem que caminho seguir. E por que chegam nesse ponto? Voltando a falar de dados, que eu vejo que, sim, é a nossa base, o que a gente percebe, por exemplo, nós estamos num momento, aqui no Brasil, em que apenas neste mês de abril que nós passamos, nós tivemos 82 mil óbitos. Só para citar a fonte, né? Essa fonte é uma notícia do G1. Então, o que isso representa? Apenas nesse mês de abril, 82 mil pessoas morreram e morreram junto com elas. Sonhos morreram, enfim, esperança, se desfez aí muitos planos, muitas famílias, então foram mães, foram filhos, foram avós, foram crianças. Nesse índice de abril tem também um índice importante de jovens. Então, isso mexe com a estrutura de vida de cada um de nós. E isso, de fato, altera a saúde da pessoa, isso desorganiza, isso faz com que, por vezes, a pessoa se coloque em dívidas para tentar salvar a vida de alguém da família, ou fazer alguma coisa, ou fazer uma viagem, ou estar perto, enfim. Eu vejo que nós estamos passando por um momento em que a palavra cuidado de cada um de nós, seja com a situação financeira, seja com a vida, seja com a saúde física, emocional, é uma palavra principal. Bacana, bacana. E o impacto disso, você comentou sobre a questão também das mortes e tudo mais. Né? Essa questão mesmo financeira e o endividamento pode ocasionar diversos problemas e até levar a pessoa a cometer um ato de desespero. No jornalismo, nós não podemos, né, ou não podíamos até um tempo atrás, porque eu tenho visto
o aumento de notícias falando sobre suicídio, mas durante a minha graduação, que foi de 2015 até 2018, nós aprendemos que não se noticia o suicídio, né? A não ser que é um suicídio que a pessoa cometeu suicídio após cometer um homicídio. Aí, nesse caso, ele era noticiado. Então, muitas vezes, a maior causa de morte no mundo é ocasionada por suicídio, só que esse número não dá para ser mencionado, porque ele não é noticiado. Então, muitas vezes, não consegue o levantamento, né, desse número. Mas eu tenho aqui uma matéria, por exemplo, também agora do mês de abril, essa matéria está lá no G1, tá, que fala sobre suicídios diminuem em países ricos durante os primeiros meses da pandemia de Covid, aponta o estudo. Então, assim, veja que em países que têm um desenvolvimento econômico maior, que tem uma situação financeira mais equilibrada, que não teve tanto impacto, tanta inflação, não teve esse aumento, inclusive diminuiu, né, o número de suicídios. E já em outros, a gente teve notícias de que teve o aumento. Então, assim, o quão é perigoso e o quanto está relacionado o financeiro com o emocional, com a saúde emocional, com a saúde psicológica, né? E por isso a importância de trazê-los aqui hoje. Rômulo, eu gostaria que você comentasse, então, da sua parte, como essas pessoas têm chegado até você, as pessoas que têm buscado essa orientação financeira. Você também tem recebido pessoas nessa situação que estão endividadas e que, inclusive, elas chegam a comentar a questão também do emocional, que elas estão abaladas, então isso está correlacionado? Com certeza, Sirlene. A Tere trouxe a questão do autocuidado, né, e cuidado das pessoas ao seu redor. Isso também vale muito para o financeiro. Como eu citei um pouquinho antes, algumas pessoas, quando conversam comigo, dizem que estão sem paz, ou com insônia, ou com uma dificuldade em função de saúde, de estresse, em função da questão financeira, elevado endividamento em relação à renda. Mesmo quem tinha uma renda mais constante, o hábito de ir fazendo o endividamento e vai crescendo em relação à sua renda, né? Isso chega num determinado ponto que a pessoa começa a atrasar os compromissos e começa a perceber que aquela situação começou a ficar insustentável. Então, algumas pessoas buscam já uma orientação financeira para investimentos. Já conseguiram fazer o equilíbrio do seu orçamento familiar ou do seu orçamento pessoal, conseguem já, por hábito, por mudança de atitude em relação ao consumo, né, de reduzir o consumo por impulso, manter as despesas dentro de um orçamento, dentro de uma previsão. Lógico que nem sempre é possível, como a Tere trouxe também, às vezes acontece alguma questão na família, às vezes precisa fazer uma viagem de emergência para estar próximo, para dar um apoio, e alguns recursos financeiros são usados para isso. Uhum. Mas as pessoas que já têm uma certa reserva financeira, passam por essas dificuldades com mais tranquilidade, com menos impactos também emocionais. Por quê? Porque tem um respaldo financeiro que permite fazer escolhas melhores, escolhas com mais consciência, escolhas com mais reflexão. Então, na relação do consumo também acontece dessa forma. À medida que jovem ou mais velho, eu já fiz bate-papo com um grupo de pessoas de mais de 60 anos e num projeto de terceira idade, onde as pessoas diziam, a família demanda muitas vezes do idoso, que já recebe aposentadoria, que já construiu um patrimônio, já tem uma renda estável. Muitas vezes a família demanda novos sonhos ou novas experiências e empresta, entre aspas, né, o CPF do idoso para fazer um empréstimo teoricamente mais barato do que outros, né, mas que vai ter juro. Então, muitas vezes, o idoso empresta o nome para um neto, para um filho, para um sobrinho, e se o negócio, ou se aquele sonho não se realiza a contento, o parente não consegue arcar com a responsabilidade, e o principal, a pessoa que fez o empréstimo, isso em qualquer idade, né? Os adultos, os idosos. Então, não acontece isso, endividamento, apenas na faixa etária mais jovem, porque talvez
faça coisas mais por impulso. Não, em todas as faixas etárias, citando a ABFIM, da onde eu sou associado, uma pesquisa da ABFIM, que é a Associação Brasileira de Educadores Financeiros, junto com a Faculdade de Campinas, a Unicamp, em 2018, mostra que praticamente em todas as faixas etárias o endividamento é em torno de 30% a 40%. Então, não muda com a faixa etária, não é porque é mais jovem, não é porque é mais velho, não é porque também não muda com a questão de ganho. Não é porque eu ganho muito que eu não vou me endividar. Na mesma pesquisa da Confederação Nacional de Comércio, divulgada ontem também, divulgada no início do mês, eles citam que famílias com mais renda, com renda acima de 10 salários mínimos, recentemente, no primeiro trimestre desse ano, estão mais endividadas do que as famílias com menos renda, com menos de 10 salários mínimos. Então, importante cuidar do nível de endividamento. Então, reduzir o nível de endividamento pode contribuir para uma saúde emocional, como a Teri traz assim, esse cuidado, para uma saúde emocional melhor, para um equilíbrio de saúde física também melhor. Então, reduzir o endividamento hoje, numa fase que a gente está ainda com a pandemia, ou de redução da renda das famílias por desemprego. O IBGE ontem soltou uma informação também do número de desempregados no Brasil. Desempregados, assim, eles não usam o termo desempregado, eles usam um outro termo que, se eu consultar aqui, eles dizem desocupados. Agora, verifiquei. Então, mais de 14 milhões de pessoas desocupadas. Se você soma com as pessoas que estão com subemprego, que não usam todo o tempo que tem disponível, que tem vontade de trabalhar para gerar renda, tem mais aí milhões de pessoas. Então, praticamente, hoje nós temos mais de 50 milhões de pessoas com dificuldade de geração de renda ou com renda menor do que sua capacidade de produção. Bacana. Eu estou aqui com um comentário da Jaqueline Teixeira Soares, tá? Importante lembrar, tá, pessoal? Vão comentando durante a live. É importante salientar que no final nós vamos ter ali o sorteio, tá? Nós vamos ter o sorteio, então, de 2 atendimentos online do Rômulo sobre educação financeira e também ali do Revita Centre, 2 terapias integrativas. Então é importante que vocês vão mandando aí os comentários de vocês. A Jaqueline, então, ela comentou assim: estar endividado afeta todos os aspectos da vida de uma pessoa e muitas vezes não buscam ajuda por pensar que tem que passar ou resolver tudo sozinho. Bacana, obrigada, Jaqueline, pelo comentário, achei bem importante, porque é bem isso mesmo, e eu acho que a Tere pode comentar sobre isso. As pessoas às vezes têm vergonha de comentar a sua situação financeira, mas eu vou procurar ajuda e eu vou me expor, né? Eu vou conseguir sozinho, e muitas vezes não consegue. Né? Se conseguisse, não teríamos educadores financeiros, não teríamos pessoas capacitadas justamente, né, para essa demanda de pessoas que não conseguem. Às vezes é difícil você se organizar, às vezes você não consegue planilhar, você não consegue entender o que são os seus gastos fixos e gastos variáveis. Então, assim, tem que buscar ajuda sim, tá? Tem que buscar ajuda, e é por isso que nós trouxemos aqui os especialistas para falar sobre isso. Então, assim, Tere, você mesmo que faz, inclusive, a terapia com casais, isso afeta, inclusive, os relacionamentos. Fala um pouquinho sobre essa questão, como as pessoas estão chegando, você já disse, né, como as pessoas estão chegando até você, mas afeta, então, o emocional, e isso afeta outras áreas da vida dessas pessoas, inclusive nos relacionamentos? Com certeza, Silene, afeta de uma forma importante. Aliás, um parêntese, a Jaqueline Teixeira Soares, do comentário, é a nossa querida doutora Jaqueline, aqui do Espaço Revita, tá? Uma profissional que bacana, que eu então admiro, uma pessoa iluminada. Enfim, e ela também, assim como eu, tem visto várias pessoas chegarem numa situação de saúde precária, numa condição bastante difícil e também com problemas sérios de relacionamento, sim. Que foi uma das consequências que a pandemia nos trouxe. Problemas entre casais são comuns. Agora,
a pandemia intensificou esses problemas, porque são casais que, numa grande parte hoje, estão trabalhando dentro de casa, tá? Então, eles ficam mais tempo juntos. É bem diferente da rotina anterior, que cada um saía, não se viam, durante a semana mal se falavam. Então, essa intensidade de contato intensificou também os problemas. Tanto que índices por exemplo, de violência aumentaram de uma forma bem expressiva, tá? Violência entre famílias. Então, gente, não é necessário chegar nesse ponto. Voltando exatamente ao comentário da Jaqueline, é necessário buscar ajuda, tá? É necessário ter a humildade da gente admitir, primeiro para a gente mesmo, eu não estou dando conta, tá difícil e eu preciso de ajuda. Isso não é sinal de fraqueza, isso é sinal de consciência. E aí, veja só, outra informação, o próprio Ministério da Saúde também traz uma informação de que a busca por tratamento psicológico aumentou bastante nesse período de pandemia. E é o que eu tenho visto aqui no espaço. Hoje nós estamos aqui em uma equipe de profissionais de psicologia. E, assim, quase todas nós estamos com os nossos horários cheios. Por quê? Porque a busca tem sido intensa. Então, tem aí um momento bem delicado que nós todos estamos passando. E aí seja situações de casais, Sirlene, situações de família, situações de idosos, enfim, que merecem e precisam de atenção. Agora, para isso, é necessário a gente admitir, porque isso faz parte da nossa natureza humana. Ninguém é autossuficiente. Muito menos nesse momento que nós estamos vivendo, tá? Não só de pandemia, mas todas essas informações, por exemplo, que vocês trazem de desemprego, de dificuldades mesmo enquanto sociedade que nós estamos passando. É bacana você comentar, inclusive, não só de pandemia, porque outro dia estávamos conversando, inclusive o Rômulo salientou a seguinte questão. Ele falou, muitas pessoas acabam até se pegando nessa desculpa da pandemia, usando isso como um pretexto para, eu não estou conseguindo. É a pandemia que afetou o meu financeiro. A minha renda, né? E como ele comentou, muitas vezes não é a geração de rendas ou a quantidade de renda que faz com que você venha se endividar, e sim a falta da organização. Tanto que pessoas com rendas menores, como ele comentou, muitas vezes não estão endividados, ele consegue adequar os seus gastos dentro daquela renda que entra todo mês. É a questão mesmo da organização financeira. Então, eu vou abrir aqui o comentário da Andressa Justina, a Andressa que está conosco desde o começo da live. Obrigada, Andressa. E comentando, pessoal, vai comentando, porque depois no final da live não adianta vir chorar, dizer eu estive na live, não fui sorteada, não estava lá o meu nome, não ganhei participação, não ganhei atendimento online com o Rômulo, não ganhei massoterapia no Revita Center, então eu não serei a culpada. Vocês precisam comentar, nem que seja mandar uma mãozinha, mandar um emoji ali, mandar um comentário, uma pergunta. Então aqui, o comentário da Andressa foi o seguinte: quando é saudável gastar, guardar e investir em relação ao dinheiro? Acho que esse comentário é bem para o Rômulo, né, Rômulo? E você vai poder falar um pouquinho, então, sobre quando que é saudável gastar, guardar e investir. Obrigado, Andressa, pela oportunidade. Fizemos um curso juntos aqui em Curitiba e na área de desenvolvimento de humano, né? Desenvolvimento, autodesenvolvimento, autoconhecimento. Então, é um prazer poder receber a Andressa aqui também.
quando ou quanto, né, a gente pode gastar. Então, primeiro vamos pensar, para todos nós, né, para mim inclusive, porque a apresentação inicial diz assim, o Rômulo é pai, também é empreendedor e professor e tal. Ok, então eu sou um ser humano como todos nós, hoje eu sou educador financeiro porque eu fui uma pessoa endividada. Então, eu fui um jovem que conseguiu ir trabalhar antes dos 18 anos, porque percebeu que na família não havia uma estrutura financeira que pudesse manter as minhas despesas como jovem. Então, eu fui trabalhar para me manter, para poder pagar minha faculdade. Então, eu percebia essa situação, vamos dizer assim, de despesas familiares, de desequilíbrio de financeiro, dentro da minha própria casa. Pai trabalhava fora, mãe cuidava da família, 5 filhos, eu era o quarto. Então, como organizar? Então, pegar a sua renda, que é fruto do seu trabalho, provavelmente, principalmente do seu trabalho, para alguns já é retorno de próprio investimento, de guarda de recursos financeiros, então às vezes já vem uma renda que a gente chama de renda passiva, eu não preciso mais trabalhar porque uma parte do meu trabalho eu já consegui guardar e virou patrimônio, e esse patrimônio me rende alguma coisa. Então, renda ativa e renda passiva. Então, a renda ativa é o fruto do meu trabalho. O que eu faço com o fruto do meu trabalho? Então, é importante primeiro priorizar, né? Quais são as minhas despesas essenciais? Quais são as despesas necessárias? Quanto isso, e depende do padrão de vida de cada um, quanto isso compromete do meu orçamento mensal, daquilo que eu vou receber? Então, se eu sei que o meu compromisso com financiamento imóvel ou com aluguel, com condomínio, com alimentação, que é o básico, com roupa, com transporte, estudos, né, me obriga a gastar talvez 40% ou 50% da minha renda, vai sobrar uma parte para lazer, vai sobrar uma parte para investimento em desenvolvimento pessoal, em continuar estudando. Hoje estudar é para a vida inteira, já é assim há alguns anos, né? Mesmo que seja um estudo à distância. Então, no mínimo, avaliar se você consegue manter as suas despesas que você citou bem legal, Silene, as despesas fixas e variáveis, né? O que eu tenho de despesa todo mês? Tenho dívidas todo mês, ok, está lá nas suas despesas também. Mas então, assim, se você gastar 50% com as suas despesas fixas, com aluguel, alimentação, transporte, saúde e tal, você pode ter 30% para despesas variáveis, que pode ser um estudo, pode ser uma viagem, pode ser lazer, e uma série de outras coisas que não vão acontecer todo mês, né? Então, elas vão acontecer, se for de uma forma planejada, melhor ainda, né? E 50 mais 30, sobram 20. 20, se possível, guardar. Fazer reservas de curto prazo, reservas de médio prazo e reservas de longo prazo. O que acontece é que algumas famílias e algumas pessoas estão com a capacidade da sua renda comprometida com endividamento. Então, quando entra o salário, paga as dívidas, paga o cartão de crédito, quem sabe paga ele integral, muitos não conseguem pagar a fatura integral, e começa a fazer uma dívida nova no mesmo dia. Nem é no dia seguinte, é no mesmo dia. Então, essa regrinha 50, 30, 20 pode ajudar. Ah, Rômulo, mas eu não consigo guardar 20%, eu estou endividado até aqui, como é que você vai me falar que eu vou guardar 20%? Então, uma outra frase bastante importante é: pague-se primeiro. Você comece a fazer o teu autocuidado, comece a fazer o teu orçamento doméstico e diga, 5% esse mês eu vou guardar. Não vou nem levar no banco, vou pôr num envelopinho aqui e vou deixar na gaveta, né? As vovós, as bisavós talvez guardassem num pote, embaixo do colchão, né? Lógico que tem a questão da segurança também, mas a gente está falando o quê? Desenvolver hábitos saudáveis. Muda o teu padrão. Muda o seu estímulo. O seu estímulo não é mais, a partir de hoje,
espero o endividamento. Primeiro o consumo. Não, o primeiro é começar a construir reservas. Para quê? Para aquilo que a Tere falou há pouco. As pessoas têm sonhos, as pessoas querem realizar projetos de vida que, na maioria das vezes, não são de curtíssimo prazo. Pode levar 1 ano, 2, 10. Eu lembro que eu queria fazer uma linda viagem internacional. Levou 30 anos. E eu consegui fazer. Mas levou 30 anos. E eu não consegui planejar com menos tempo. Mas foi lindo quando eu consegui. E é tão bom ver que as pessoas conseguem. Quando as pessoas se determinam, elas reduzem os endividamentos, em alguns casos em 6 meses, em 1 ano, dependendo. Começa a reduzir o endividamento e já criar uma reserva ao mesmo tempo. Já vai dando um fôlego, vai dando uma alegria, vai dando uma perseverança. Mostra que tem flexibilidade e criatividade para fazer muito mais, sabe? Então, orçamento doméstico, 50, 30, 20, a regrinha, fixos, lazer e guardar. Tá? Por aí Muito a gente bom. vai. Muito bom, Rômulo. Vamos abrir aqui, o pessoal está comentando bastante, o pessoal está chegando na live, obrigada a quem está conosco desde o começo, mas o importante é comentar para ter o sorteio ali no final e participar do sorteio, tá? Então, o Marte Bueno, ele comentou o seguinte: com uma saúde emocional equilibrada, é possível lidar melhor com a saúde financeira, a qual é, no momento, uma das coisas que mais atormenta muitas pessoas. Quando se cura a alma, se coloca ordem na vida. Então, o que é que eu interpretei desse comentário aqui? Obrigada, Marte, pelo teu comentário, que foi um comentário bem bacana. Quando que uma coisa começa a influenciar na outra e qual que é o começo? Às vezes você se desorganiza financeiramente e começa a ter problemas emocionais. E muitas vezes é o contrário, você tem problemas emocionais por outras questões e começa a faltar aquele fôlego, aquele ânimo de ir para o trabalho, de captar, de buscar essa renda, ou de se organizar mesmo, ou começa até a fazer os gastos exacerbados, né, Rômulo? Aquela coisa do prazer do consumo, o consumo desnecessário, né, a satisfação, já estou cheio de problema, eu vou gastar mesmo. Então é bacana, porque eu mereço. Fazendo até uma metáfora, praticamente, essa pergunta do Marte eu achei excelente, porque é praticamente aquela pergunta que a gente não consegue responder, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A gente não sabe, né? Qual foi primeiro, se foi a bagunça financeira ou a emocional, ou se foi a emocional que interferiu na financeira, ou se ambas estão complexas naquele momento. Então, por isso que é muito importante, inclusive foi o comentário da Andressa, a questão de não ter vergonha, de buscar ajuda profissional. Muitas vezes nós precisamos reconhecer que não somos capazes de sozinhos de lidar com nossos problemas. E é isso que a Tere, que é lá do Revita Center, que é a psicóloga, que é especialista nessa área emocional, de saúde, de bem-estar também, porque estão correlacionadas. Buscar ajuda, gente. Não é feio você dizer que está endividado, você assumir que você está passando por dificuldades. Né? Muitas vezes, até quando eu falo por experiência própria agora, não como especialista, mas a Sirlene, não jornalista, a Sirlene, mãe, que eu também tenho uma adolescente em casa, como é importante assumir que você está com dificuldade. Muitas vezes até vem até uma ajudinha de quem você nem esperava, porque você assumiu, olha, não posso, nesse momento eu estou endividado, é aquele amigo que convida para sair no fim de semana e você diz, não vou porque estou endividado. Então assuma que você está endividado, mas assuma também um posicionamento de se livrar das dívidas. O Rômulo, inclusive, tem um livro, depois você vai dar essa dica no final, né, Rômulo, onde a pessoa pode buscar esse livro, que é Livre-se das Dívidas, que é excelente, me ajudou. Então, assim, gente, não é feio, busquem ajuda, tá? E o que você acha, Tere? O que vem primeiro? Você acha, então, que se a pessoa, não por problemas financeiros, mas ela está com problemas emocionais, ela chega até você já com esses problemas, outros problemas, inclusive talvez um problema no relacionamento, né, afetivo, ou um problema na educação dos filhos, enfim, qualquer dificuldade que ela tenha. Você acredita, então, que isso também começa a afetar no financeiro? Com certeza, Silene. Com certeza afeta, tá? Aí depende de cada pessoa, depende de cada situação. Algumas começam pelo financeiro, outras não. Outras começam pelo emocional, outras começam pela família, enfim. Cada pessoa com sua história, suas condições. Agora, o que é comum para todos nós? Como que a gente vai saber quando que eu preciso de ajuda? Começa por algo bastante simples. Ou seja,
E passa também pelo que o Rômulo estava comentando há pouco, que eu estava te ouvindo, Rômulo. É bem interessante essa estratégia que você fala, de ver primeiro o que é essencial. Na saúde emocional também é possível se fazer essa estratégia. O que é essencial para mim? Por exemplo, vamos lá, vamos para as coisas básicas, tá? Que é o que eu pergunto com recorrência aqui para as pessoas que eu atendo. Como que está, por exemplo, o teu sono? Está dormindo bem? Está dormindo o horário suficiente? E quando acorda? Acorda bem? Acorda descansado? Acorda cansado? Ou pessoas com excesso de sono, dorme durante o dia, dorme durante a noite. Enfim, esse é o básico. Por exemplo, outra questão básica, como que está a tua alimentação? Está se alimentando bem? Eu escuto, por exemplo, Silene, né, pessoas que falam, ah, não, eu como em frente ao computador, enquanto eu estou trabalhando, eu estou comendo. Opa, esse já é um sinal de alerta. Outro detalhe ainda, tá, de como que está a saúde da pessoa. Que o nosso corpo revela, e revela muito. Por exemplo, tem alguma gastrite, tem dor de cabeça recorrente, tem enxaqueca, sabe? Tem tensão, tem dor nos ombros de forma constante. Então, tudo isso revela um desequilíbrio que é necessário nós estarmos atentos. Agora, olha só que interessante. Nós estamos num momento em que até alguns autores falam que nós vivemos num momento de sociedade cansada. É bem interessante essa abordagem. E por que uma sociedade cansada? Porque é uma sociedade, uma cultura, e isso não é só aqui no Brasil, é global, que valoriza a produtividade, que valoriza as pessoas serem úteis. Ok, é importante. Agora, até que ponto? Se for a ponto de prejudicar o que é essencial para a minha saúde, então, peraí, tem algo errado, tá? Porque algo, por exemplo, que a gente trabalha bastante aqui no Revita Center, para eu fazer o bem, para eu ser produtivo, por exemplo, eu preciso estar bem. Na minha família, né? Pessoas que eu amo, pessoas que eu quero bem, pessoas para quais eu me dedico. Todo mundo tem, né? Seus amores, todo mundo tem, ou não todo mundo, né? Mas a maior parte da família, da gente, tem a sua família. E tem algumas pessoas que falam, por exemplo, não, eu tenho que trabalhar muito para sustentar a minha família, mas aí não tem qualidade de vida nenhuma. Não, eu trabalho porque no futuro, ok, no futuro, é necessário, como a gente está falando aqui, planejar, sonhar, como o Rômulo fez, planejar uma viagem, isso é muito legal. Agora, tem um único lugar onde a gente pode viver, no presente, aqui, agora. A nossa vida está acontecendo. Então, por exemplo, você falava, Silene, muito bem, né? Que muitas pessoas dão a desculpa da pandemia. É o que eu escuto aqui também. Por exemplo, pessoas falando, não, quando a pandemia passar, daí eu vou fazer isso. Não, eu não vejo a hora dessa pandemia passar, porque daí, depois sim eu vou. Peraí. Enquanto a pandemia está aí, a vida continua. E aí? Qual vai ser a tua escolha, por exemplo, para hoje? Que é sábado? Para amanhã? Para a próxima semana? É ficar esperando? Ou você vai ficar atento ao que é essencial? Porque só tem um jeito de você chegar bem depois que a pandemia passar. Eu também espero que passe. Mas, enquanto isso, eu preciso me cuidar.
cuidar da minha saúde emocional, cuidar da minha saúde financeira, só assim que eu vou chegar bem lá adiante. Muito bom, bacana. Inclusive, essas escolhas conscientes, eu falo por mim mesma, gente, eu fico num sedentarismo, mas isso é pauta para um outro dia, né? Você fica, quando passar a pandemia, porque agora na academia eu vou pegar Covid, então quando passar eu começo. Mas será que eu já não posso fazer um exercício em casa, uma caminhada, né, como o Rômulo tem feito? Então, assim, gente, é bem isso, são escolhas conscientes. Né? Então, não é só na pandemia, né? Não vamos. Então, como é possível unir essas coisas, saúde emocional, saúde financeira, na pandemia? É disso que os especialistas aqui estão falando, que é sim possível, porque você pode fazer um pouquinho a cada dia. Né? Então, você pode. Então, quando a pandemia passar, eu vou organizar as finanças? Não, né? Até lá você pode estar, né, num comprometimento maior. Então, é disso que estamos falando aqui. Então, como nós já estamos aqui, olha só como isso é pauta, gente, para nós continuarmos falando. Se nós quiséssemos ter um programa semanal sobre isso, nós teríamos. Porque veja como uma hora é pouco. Quando a gente combina uma live, até para o pessoal que está nos assistindo saber, a gente pensa assim, gente, será que a gente vai ter assunto para uma hora? Então, para o pessoal saber como são os bastidores, a gente fica nessa preocupação, nós ficamos nessa preocupação. Né? Vamos fazer um script, vamos fazer um pré-roteiro, né? O Rômulo às vezes fica até ansioso, né, Rômulo? Vamos contar para o pessoal que está nos assistindo aí. Será que vai dar certo, né? Gente, vamos no improviso, porque eu sei que vocês têm bagagem aí. Rômulo tem muita coisa para falar, não vai dar em uma hora. Tere também. Então, assim, gente, fica tranquilo que dá tudo certo. Olha só, já são 2h55. Então, como nós prometemos que nós traríamos aqui sugestões, né, talvez não soluções, né? Quem somos nós para solucionar o problema de todos vocês? Mas orientações. Então, o Rômulo vai dar umas diquinhas rápidas de como, então, essa pessoa pode fazer para dar uma melhorada, para dar uma organizada. E também, claro, né, a solução principal, vendendo o peixe dele já, é buscar uma ajuda, recorrer a essa ajuda profissional. E a mesma coisa, depois eu vou abrir para a Tere também, para ela dar, então, aí umas sugestões. E em seguida vamos fazer o nosso sorteio para quem esteve conosco durante a live e para quem fez os maravilhosos comentários. Então, Rômulo, o que você diz aí para o pessoal? Como você comentou antes, né? Vamos vender o peixe. Uma coisa bem legal, uma situação bem legal é que quando nós começamos a conversar sobre essa live e planejar, eu comentei com a Sirlene que eu tinha disponibilidade para começar a escrever alguns textos tal, e queria começar a contribuir em algum lugar, em algum canal, e perguntei para ela como jornalista o que ela me recomendava. Ela falou assim, recomendo você vir ser blogueiro aqui no Diário de Curitiba. Então, dizer para as pessoas que estão aí que o meu primeiro texto como blogueiro no Diário de Curitiba, Finanças com o Rômulo Daniel, já deve estar no ar aí. Então, estava programado para entrar aí antes de terminar a live, então já deve ter entrado. Então, procure Finanças com o Rômulo Daniel. Outra coisa que ela falou também da dica de livro, né? Então é importante, autodesenvolvimento, a gente não vai colocar em prática aquilo que a gente não conhece e não acredita. Então, quando você lê, quando você escuta, quando você busca uma orientação, você vai selecionando aquilo que tem a ver com os seus valores, com aquilo que você acredita, que aquilo que você... Qual é a ação que você prefere fazer primeiro, né? Porque a escolha é sua, né? Um orientador financeiro, um educador financeiro, como é o meu papel, faz uma mentoria com algumas reuniões, ou numa reunião, um assunto específico, para sugerir caminhos e para estimular a pessoa a pensar os seus caminhos. Como a Sirlene disse, ninguém vai estalar o dedo aí e bater uma varinha de condão. Mas é uma jornada que a pessoa começa e escolhe começar. Então, a Tere trouxe a questão das ações, né? Eu digo assim, é um enfrentamento de uma situação, né? Falou dos casais. Então, é tomar consciência assim, eu quero começar esse enfrentamento, essa situação. Vou fazer um orçamento doméstico, um orçamento pessoal, vou pôr o que é o essencial, vou pôr o que é supérfluo e vou ver o que eu estou tendo de desperdício também. Às vezes em casa a gente tem uma porção de desperdícios. Não é só com a luz, só com a água, mas tem pequenos gastos aí que no final somam 15% ou 20%. Então, cuidar dos desperdícios, reduzir os supérfluos e focar no essencial. Fazer seu orçamento doméstico, pensar no aqui e agora. Começa hoje, depois da live, senta, pensa meia hora, escreve, põe no seu papel, põe um plano, põe no seu
seu espelho, no seu quarto aí e toca para frente. Eu quero trazer, então, as dicas de livro que a Silene também, para passar para lá, para a Tere, as dicas de livro, assim, ó, você falou em um, eu vou citar 4. Tá? Um Maravilhoso. deles é O Homem Mais Rico da Babilônia. Tá? O Homem Mais Rico da Babilônia tem alguns passos, é um livro início de 1900, 1920, 1930, mas tem alguns passos bem interessantes. Uma das coisas que ele diz é, se você ganha 10 moedas, gaste 9 moedas, ou seja, gaste menos do que você ganha. E uma moeda em 10 é 10%. Então, se você não consegue guardar 20, guarde 10. Se não consegue guardar 10, começa com 5. Mas começa. Né? Outro livro, a música também, uma música. Eu gostava e usava muito em aula, ainda uso em alguns encontros, a música dos Titãs que chama Comida. E fala assim, num refrão, necessidade, desejo, necessidade, vontade. Né? O que é desejo, o que é necessidade, o que é vontade. Né? Então, cuidar, acho muito legal essa música. Livre-se das Dívidas, do professor Reinaldo Domingos. É um livro legal, simples de ler, curtinho. Reinaldo Domingos é presidente da BFIM, foi onde eu fiz a minha formação de educador financeiro em 2017, depois de ter trabalhado mais de 25 anos em banco, de ser professor da área de finanças, fui cuidar das minhas finanças já depois dos 50 anos. Mitos do Dinheiro, de Gabriel Torres. Também um livro fininho, fácil de ler. Gabriel Torres, Mitos do Dinheiro. Né? E mais um brasileiro, que o título do livro é Investimentos, mas ele fala mais do que investimentos. Ele fala de planejamento. Então, planejamento financeiro, mas o título do livro é Investimentos. Mauro Ralph. Mauro Ralph também fala em rádio, na CBN, se não estou enganado. Tem outros professores, outras dicas, mas pelo tempo vamos deixar com a Tere aí. Um abraço. Então, que ótimo, que ótimo. Falo por experiência própria, pessoal, desse Livre-se das Dívidas, porque foi maravilhoso. Eu já li, já dei uma folhada e vi e me ajudou, inclusive, né? Estar perto do Rômulo durante um tempo, porque fiz comunicação social. Quando ele começou com a página dele, RD Educador Financeiro, nos ajudamos naquele momento. Eu estava finalizando também a minha graduação em jornalismo e nos apoiamos. Foi uma experiência bacana e acabei conhecendo essa pessoa maravilhosa que me ajudou, inclusive, a me organizar também. Rômulo, muito obrigado. Então, assim, gente, como é importante buscar uma ajuda profissional. Então, eu falo de experiência própria. Pelo fato de estar com ele, fazendo assessoria de comunicação, eu já consegui aprender muita coisa e me organizar. Então, assim, é possível. Tá? Então, Tere, e o que você dá, então, de orientação para as pessoas sobre essa questão emocional? Claro, né? Claro, agora é o momento do jabá, hein? É o momento de puxar a sardinha aí para o teu lado, mas dê uma orientação e umas dicas, então, de como as pessoas podem fazer, como elas podem se organizar e cuidar do emocional e da saúde também. Silene, eu vejo que a primeira dica, e para mim é a principal, lembre que você é humano. Lembre que você é alguém que tem suas limitações, tá? E que tá passando, cada um tem o seu momento, cada um tem, né, a sua vida. Mas tá passando por um momento difícil. Por quê? Todo o nosso mundo está, a nossa sociedade está, o nosso Brasil está. Então, só por isso, eu me arrisco a dizer, cada um de nós aqui, a gente precisa de ajuda. Precisa rever o que eu estou fazendo, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Eu estou bem? Eu estou fazendo o bem para outras pessoas? Inclusive, essa é uma das dicas para a saúde mental. Faça o bem para os outros. Isso ajuda muito. Isso gera uma sensação de bem-estar, isso gera uma alegria, paz, que faz toda a diferença. Agora, a gente tem hoje, na internet, se você for colocar lá no Google, dicas de saúde mental,
tem aí uma série de dicas muito boas, né? Insights bons. Então, hoje, as dicas, as possibilidades de melhoria de saúde mental estão muito acessíveis. Por exemplo, para quem é daqui de Curitiba, o que a gente sabe é que aqui tem várias instituições, sejam igrejas, sejam ONGs, que fazem atendimento psicológico voluntário. Então, um mito, por exemplo, é dizer que psicólogo é muito caro. Gente, tem recursos, tem por onde, tá? E ajuda bastante. Agora, o que eu vejo como básico, colocando um resumo de dicas, tá? Que seja a nossa saúde mental, que também envolve a saúde financeira, nós precisamos cuidar aí de 4 pilares: alimentação, sono, movimento e silêncio. Pô, como assim ter silêncio? Sim, silêncio. Silêncio para a gente se ouvir. Silêncio para a gente se perceber. Perceber como que eu tô. Eu tô de fato bem? Eu tô ansioso, tá? Como que tá o funcionamento do meu organismo? Como que estão os meus relacionamentos? Como que eu tô me portando no trabalho? O que é mais comum, né, e até uma defesa que a gente desenvolve, é achar que o outro é culpado. Não, é porque, né, a minha esposa é o meu marido, é o meu filho, é o meu chefe, é o Brasil, é o presidente, é não sei o quê. Então, gente, se você está achando muitos culpados, opa, peraí, tem algo errado. Tem algo que merece cuidado, tá? Então, é silêncio para perceber. E para te permitir você sair dessa roda viva em que, de certa forma, nós somos convidados a entrar, mas que não faz nada bem. Trabalhar, sim, é digno. Ter os momentos de compromisso é necessário. Agora, da mesma forma, é importante ter um momento para cuidar de você. E como é que eu faço isso? Por exemplo, uma dica que funciona. Coloque na agenda. A gente está aqui, por exemplo, né, no Instagram. Quanto tempo que você passa no Instagram? Perceba, se questione. Será que, por exemplo, seria possível eu dedicar apenas 15 minutos? Vamos lá, não precisa tanto tempo assim. 15 minutos do meu dia para, ao invés de eu ficar no Instagram, de eu fazer algo que me dá prazer. Fazer uma caminhada, ou, sei lá, ou cantar, tocar uma música, ou desenhar, ou, sabe, fazer pintura, fazer quadro, sei lá. Enfim, são esses cuidados que, se a gente começar aos poucos, vão fazendo toda a diferença para nós. E que, com certeza, vão nos deixar mais conscientes de como que está a minha saúde como um todo. É isso. Bacana, bacana, Tere. Então vamos ao nosso sorteio, né? Então estão aqui já separados. A Úrsula da Cacto Comunicação nos ajudou durante essa live. Quero agradecer ela estar conosco aqui hoje. E, inclusive, foi ela quem fez a listinha aí, tá? Então estão aqui todos os nomes que comentaram, tá? Podem confirmar aí, a Teca Bandeira. Obrigada, Teca, pela participação. Ivonete. Só passando para vocês verem que todos estão contemplados aqui durante o sorteio, tá? Estão contemplados na lista, tá? Corrigindo a minha fala. A Ângela, então estão todos aqui, tá? Então, esse aqui, ó, pessoal, um sorteio online que eu sempre uso,
que é o sorteio Gol. Ele vai dar um resultado. Então, primeiramente, vamos sortear a massoterapia, é isso, né, Tere? Isso, massoterapia com a Elisângela, uma excelente profissional. A Elisângela. E aí o pessoal pode ligar no Revita mesmo, pede para falar com quem, para estar agendando esse horário. Como que a pessoa vai fazer, Tere? É possível mandar uma mensagem aqui no próprio Insta do Revita, tá? Que aí eu anoto o nome e aí a gente já providencia o agendamento. Ah, bacana. Então vamos ao sorteio. Ó, Ângela Bio 8. Deixa eu ver se eu consigo focar um pouquinho o resultado. Ângela Bio 8, então você foi contemplada aqui no nosso sorteio. Pode entrar em contato diretamente na página do Revita, que você tem direito lá a uma sessão de massoterapia. Qual que é o outro brindezinho aí? Bem-vinda, Ângela. Outro brinde é uma sessão de acupuntura com a Fernanda, profissional bacana, ó. Excelente de acupuntura. Legal. Então, estou retirando o nome da Ângela para darmos oportunidade para todos, tá, pessoal? Então, olha, já tirei aqui a Ângela da listagem e vamos novamente sortear. Andressa Justina! Que legal! A Andressa que foi a primeira a comentar. Legal. Olha só. Então, bacana que a Andressa também já pode entrar em contato na página do Revita para agendar a sua sessão de acupuntura. Que delícia, hein? Pena que eu não podia participar, porque estou precisando. Rômulo, serão 2 horários, 1 hora? Como que é esse atendimento online aí? São 2 encontros, 45 minutos cada encontro. E a pessoa também pode entrar lá no Instagram, me chamar no direct, passar os contatos e a gente faz o agendamento. Geralmente eu uso o Meet, que é um programa de reunião, e é bem fácil a gente interagir. Ou um outro que a pessoa queira. Pode fazer 2 sorteios, então são 2 reuniões diferentes. Então, bacana. Vamos sortear. Já tirei o nome da Andressa também, para a gente sortear aqui quem vai ganhar o primeiro atendimento com o Rômulo. Ivonete Santosivi. Acho que é isso, né, Ivonete? Então, você também pode entrar em contato diretamente na página do Rômulo, que é RD Educador Financeiro. Por lá você chama ali no direct, que ele já vai estar falando contigo também, e vocês combinam esse horário para o atendimento. Deixa só eu achar ela aqui agora, para eu tirá-la da listagem. Então, tá aqui, ó, já vou remover. Ai, acabei removendo 2. Espera aí, vamos voltar aqui. Opa, voltou, ó. Rosine, eu estava tirando você, me desculpa, voltou, tá? Então, deixa eu tirar somente a Ivonete. Perdão, pessoal. Então, olha lá, tirei a Ivonete, tá excluída da nossa listinha já para a gente poder sortear mais 1 hora, 45 minutos, enfim, esse atendimento online que o Rômulo vai ter com vocês aí, tá? Quem será o sortudo? Di Tavares, tá? Di Tavares, deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Di Tavares, Di_Tavares. A Úrsula também está anotando lá. Olha lá, peguei. Resultado de Tavares. A Úrsula da Cacto Comunicação está anotando certinho. Então, foram essas as pessoas que foram contempladas aqui no nosso sorteio. Nós extrapolamos um pouquinho no nosso horário combinado. De antemão, eu já peço, então, perdão pelo nosso extrapolamento aqui de horário, mas é que estava muito bom, estava bem gostoso, bem descontraído, falarmos sobre isso, falarmos da importância desse tema. Se possível, né, vamos combinar, Tere e Rômulo, uma outra pauta para estarmos aqui novamente discutindo e trazendo informações e trazendo soluções, dicas para o pessoal de casa. Ah, deixa só eu falar aqui que o Hélio, a Úrsula não posso deixar de comentar que foi muito importante. O Hélio pediu, depois ele quer a lista desses livros, Rômulo. Você pede para a Úrsula fazer para você, então, um postzinho com as dicas que você deu? Claro, com livros, certeza. Quais livros, a música, e faz essa postagem na sua página, que vai ser bem legal. Então, ó, pessoal, siga lá o Rômulo, RD Educador Financeiro, que as dicas que ele deu aqui durante a live estarão lá na página dele. Tá? Então, eu quero agradecer a presença do Rômulo. Muito obrigada, Rômulo, pela participação na live. Um beijo a todos também, um abraço grande, sucesso aí. Feliz Dia das Mães daqui no próximo domingo, né?
Verdade, verdade. E você, Tere, também, muito obrigada por disponibilizar essa hora aí para o Diário de Curitiba. Obrigada por fazer a live pelo espaço do Revita. Pessoal, nós não estávamos conseguindo, pelo Diário de Curitiba, fazer essa live, então nós testamos antes para poder entregar algo aqui sem erros técnicos, sem problemas técnicos para vocês. Muito obrigada a quem esteve na live. Tere, dê o seu tchau também. Gente, muito obrigada pela participação de cada um de vocês aqui. Obrigada por esse horário. Obrigada especialmente, Silene, Roma. Um prazer estar aqui conversando com vocês. E legal. Obrigado. Se eu puder contribuir, estamos aí. Então, bacana. Ricardo Alcântara também, nosso diretor lá do Diário de Curitiba, nosso mentor, esteve presente aqui conosco, falou muito boa live. Obrigada, Ricardo. E obrigada a vocês que estiveram presentes, pessoal. Sigam o Diário de Curitiba, estaremos sempre trazendo live, entretenimentos para vocês. Toda segunda, das 18 às 19 horas, eu tenho uma live semanal que é o Política e Elas, tá? São especialistas ali também, cientistas política, especialistas em política, falando um pouquinho sobre a importância da participação das mulheres na política. Então, toda segunda, das 18 às 19, eu estou aqui de volta com vocês no Diário de Curitiba com o Política e Elas. Obrigada, pessoal. Um abraço e até mais. Beijão. Tchau, tchau. Beijo.